A gente termina aqui, vamos lá. Aqui também tem uma diferençazinha, né? Não sei se vocês já ouviram falar em medicamento oficinal e medicamento magistral. Então, assim, o medicamento oficinal, é bem fácil da gente entender. É como se fosse um medicamento oficial. É aquele que está lá industrializado, que já tem uma fórmula definida. O magistral é aquele que é individualizado, né? Ele é manipulado, individualizado, de acordo com a necessidade de cada paciente. Né? Até coloquei o exemplo aí da amitriptilina, 25 miligramas, que é oficinal. O 10 miligramas não é oficial, ele não tem o industrializado, não tem uma fórmula escrita lá, definida, reconhecida pela Anvisa, ele é magistral. Não é que não seja oficial e que não faça bem, é porque numa maioria de uma população, normalmente, esses medicamentos industrializados, eles seguem um padrão de maioria de manipulação, de maioria de população, né? O individualizado é o magistral. Especialidade farmacêutica é o produto industrializado, tá? Então, ele não é o magistral, ele não é oficinal. Medicamento oficinal é aquele industrializado, já tem lá inscrito, mas que é manipulado. Então, eu posso manipular, por exemplo, sei lá, o Tilenol, né? O paracetamol 750 miligramas. Eu posso manipular? Posso, vem prescrito lá, eu estou manipulando o medicamento oficinal. Agora, a especialidade farmacêutica é o paracetamol 750 miligramas vendido lá na drogaria, tá? Então, para ser especialidade farmacêutica, tem que ter o registro do Ministério da Saúde, tá? DCB e DCI é a denominação comum brasileira ou a denominação comum internacional. Então, assim, esse daqui é o que a legislação exige que os médicos prescrevam pela denominação comum, que é o princípio ativo, né? Como é que eu posso dizer? O genérico, né? O médico, a gente sabe, vocês já sabem da intercambiabilidade? Isso daí é a troca, né? Então, o que a gente sabe? Que o medicamento, deixa eu colocar aqui. Se o medicamento vem pelo nome do genérico, né? Que é o princípio ativo, daí eu posso trocar ele com o de referência ou com o similar. Acho que o similar não. Similar não. Eu posso comprar o genérico ou o de referência. Se vier o de referência, eu posso comprar o de referência ou o genérico. Se vier o similar, só pode vender o similar. É isso aí. Por isso que... Agora, olha, eu vou te falar uma coisa, que eu não lembro se o genérico eu posso trocar pelo Professor, similar. o similar pode trocar pelo referência se estiver na lista de intercambiável. Sim, tem alguns similares que podem, né? Uhum. Mas eu não estou lembrada do genérico. Se vier pelo princípio ativo, se pode o similar. Eu acho que não pode, mas eu preciso confirmar isso. Não pode. Não pode, né? Não pode. Não pode. Similar é só similar. Similar é o excluído, similar. Mas tem, isso daí também ia falar. O similar, às vezes, pode ser trocado, né, pelo de referência, porque tem alguns similares agora que estão já com os testes. O que acontece?
O genérico com referência é a cópia, né? Tem algumas trocas lá. Se eu fizer um bolo de chocolate e você seguir e fizer um bolo de chocolate com a mesma receita, pode sair diferente, né? Pode ser o quê? A temperatura do forno, o jeito que mexeu, aquela coisa. Mas vai ser um bolo de chocolate. Então, é basicamente isso que troca, né? Referência para o genérico. O genérico simplesmente copiou referência e fez todos os estudos. O similar, antes, ele não precisava passar por todos os estudos, ele passava somente por alguns. Então, falava-se que não tinha uma garantia, né, do similar, que o similar também é a cópia. Só que agora tem alguns similares que eles estão passando por todos os estudos. E aí, quando ele passa por todos os estudos, aí ele recebe esse rótulo aí de intercambiável, né? Eu só não lembrava do genérico que similar, mas não pode. É isso. O POP, ai meu Deus, o POP. Quem for para a farmácia de manipulação, tá certo que o POP não é exclusivo da manipulação, tá? Mas o POP é aquele que vai estar acompanhando aí todos os procedimentos. Talvez na farmácia de manipulação o POP seja mais chatinho, porque precisa ter em tudo. O POP precisa desde a água que você utiliza, o ar-condicionado que está presente, tudo, na balança, os equipamentos, os medicamentos, tudo. Na verdade, o POP, esse procedimento operacional padrão, é uma descrição de todos os procedimentos. Então, assim, você vai pegar o princípio ativo e pesar na balança. Tem que ter um registro de como que você pesa, como que a fé, tudo isso tem que estar registrado. Então, assim, farmácia de manipulação tem que ter todos os procedimentos registrados. Isso até é bom, assim, às vezes, quando chega um funcionário novo, ou você mesmo, né, vai ser um farmacêutico novo, uma farmácia, dá uma olhadinha nos POPs, porque isso pode variar de lugar para lugar, mas muitas vezes é mais ou menos o mesmo procedimento. Mas é interessante que você leia isso. E quem faz isso é o farmacêutico, tá? Só para avisar vocês. Oi. Eu trabalho com a POP. Não, onde Ah, eu trabalho trabalha com POP? Trabalho. São várias POPs. São muito. É Você- muito bom. Eu fico brincando, tem POP até de você desligar a luz, né? Tem de tudo. É POP, tudo. é tudo. Então, Todas assim, as máquinas da empresa têm POP. máquina. Todas as máquinas, todo o procedimento que a gente vai fazer tem que ter POP. Mas você trabalha com POP de uma manipulação? Não necessariamente de manipulação, mas de produtos, entendeu? Tipo, lá a gente fabrica veneno, entendeu? Então a gente tem que ter um procedimento de todo o processo, da máquina até o produto, até na onde que foi embalado, entendeu? Então aí já vai direto para o fornecedor. Ah, entendi. Da onde fabrica até o consumidor final, né? Isso, então, basicamente tem tudo, para tudo. POP tem até para ir no banheiro. Eu não estou brincando, por quê? Porque tem que tirar os equipamentos, né, de proteção nos EPIs. Então, para você vai no banheiro, tem que tirar o propé, a luva, a touca, o avental. Aí você vai no banheiro, aí volta, tem que colocar. Tem uma sala só para colocar os EPIs. Então, assim, tem POP para tudo. É basicamente isso mesmo. É isso mesmo. É divertido. Vocês vão criar. É divertido, não, professor. Se o técnico de segurança pegar, é uma bronca. Então, é uma coisa muito maluca, né? Porque parece que é besteira. Ah, eu preciso escrever um procedimento porque eu estou fazendo? Sim, preciso. Tudo precisa ter um procedimento operacional padrão. É para ninguém sair fora daquele procedimento, né?
Sabe que tem aquela história que é assim, se você tiver num local e a pessoa faz uma coisa errada, quando chega uma pessoa nova, ela vai ensinar errado e você vai fazer errado. Aí aquela outra pessoa sai, você tá lá fazendo errado, você vai ensinar para outra pessoa errado e assim passa por diante. Aí você cria uma outra caguete, né? A gente fala, nossa, já pegou o caguete, né? De fazer aquilo daquele jeito. Então, assim, muitas empresas até falam, eu prefiro recém-formado, porque aí ele já não vem com, não carrega as características de outra empresa. E é assim mesmo, porque às vezes a gente faz uma coisa errada, mas na nossa cabeça a gente acha que é certo. Então, o procedimento operacional padrão, ele serve para isso, para tirar aquelas manias que a gente tem, o jeitinho brasileiro de fazer um pouquinho mais rápido, aquela coisa. A quarentena também é muito importante, porque são aqueles medicamentos, né, aquelas substâncias que estão, por exemplo, vencidas ou danificadas, né, alguma coisa que impeça aí a sua utilização, elas ficam em quarentena, porque eu não posso simplesmente jogar no lixo, né? Tem algumas... No computador e a base ali. Tá aberto o som. Tem algumas substâncias que elas precisam aí esperar uma liberação para elas poderem ser jogadas fora. Sei lá, por exemplo, a dipirona. Olha a dipirona de novo aqui, né? A dipirona, para você comprar, você precisa de uma licença da Polícia Federal, tá? Então, assim, não é qualquer um que compra dipirona. Então, ela é utilizada aí como outras coisas, tá, gente? Nem vou falar para não dar ideia, mas é assim. Então, assim, ela precisa de uma liberação da Polícia Federal para ser comprada. Se você compra, sei lá, muito, e de repente vence, para você jogar fora, também precisa de uma liberação da Polícia Federal. Então, tudo isso a gente deixa os produtos em quarentena, não pode deixar próximo para não usar um produto que está próximo vencer, ou vencido, ou danificado. QSP, né, a quantidade suficiente para o QSP, ele vai estar sempre numa formulação. Cadê a nossa formulação? Olha aqui, ó. Ácido salicílico, ureia, lactato de amônio, creme base, QSP 100%. Então, assim, esse 100% é uma quantidade suficiente para completar o 100%. Eu tenho que subtrair, ó. 1% vai ser do ácido salicílico, 3% vai ser da ureia, 1,5% vai ser do lactato. Se eu colocar 100% do creme base, esses daqui vão ficar a mais. Então, eu tenho que descontar. Então, por isso que ele fica uma quantidade suficiente para completar o 100%. Isso é o QSP. Se a gente fala de QS, é quantidade suficiente. No caso daquela nossa formação, lá tinha ureia, não sei o que a gente fala. Se eu quisesse colocar, por exemplo, um aroma, né? Tipo um cheirinho, para a fórmula não ficar um cheiro de creme, né? Colocar, sei lá, um moranguinho, né? A pessoa quer passar no corpo, mas quer ficar com aquele cheirinho. Aí sim, na formulação, eu colocaria ali embaixo, sei lá, essência de morango QS. Por que QS? É uma quantidade suficiente para que tenha o cheirinho. Se eu colocar uma gota, eu sinto o cheiro. Não, pode colocar duas. Coloca 2 gotas. Às vezes a pessoa gosta de muito cheiro, coloca 3. Então, assim, o QS, eu gosto de brincar, de falar que é o sal a gosto. Sabe quando você vai fazer a receita, né? Coloca sal a gosto. Cada um tem gente que gosta de mais sal, tem gente que gosta de menos. Então, é basicamente isso. Eu vou colocar o cheirinho de morango. Então eu vou colocar um corante de morango, né? Um corante vermelho. Então, eu posso deixar mais rosinha, eu posso deixar mais forte. É o QS, é a quantidade suficiente. Aí, é o suficiente, por exemplo, um industrial, ele segue o mesmo. Se é manipulado, normalmente o manipulado
não tem aroma, né, ou essência, principalmente em cremes medicamentosos, não tem. Mas, por exemplo, num xaropinho, né, manipulado por uma criança, você coloca lá uma essência de morango e tudo mais, tá? Professora, Oi. então é quantidade suficiente, tipo, não tem para o quê? É só uma quantidade... É aleatória. É aleatória. O que é essa? É a quantidade suficiente que você goste. Que fique o suficiente, por exemplo, se eu estou falando de essência, é a quantidade suficiente que você sinta o cheiro. Se você está falando de corante, é a quantidade suficiente que você veja a cor. É isso. Entendi, então. Vai ter. Isso daqui eu estou mostrando, pessoal, porque a gente vai para o laboratório e vai formular. Vai ter QSP, vai ter QS. E aí vocês vão perguntar. Não tem problema que pergunta de novo, tá? Mas eu estou mostrando antes. Porque antes da gente chegar no laboratório e ficar perguntando tudo, eu tento mostrar para vocês essa parte teórica. Quando a gente chegar, já vai fazer, né? FSA é faça segundo a arte. Esse daqui tá bem antigo, tá? Não vem muito assim prescrito por médicos desse jeito, mas pode aparecer, né? Algum médico mais antigo aí e escrever FSA. Faça segundo a arte é para seguir a fórmula oficinal. Lembra que a gente falou de magistral e oficinal? Faça segundo a arte é oficinal. Banho-maria, então, normalmente tem bastante abreviatura, né? Abreviação, sei lá. Banho-maria. Banho-maria é igual de casa, né? Que a gente faz. Coloca o pudim no banho-maria, essas coisas. A gente vai colocar o becker lá com creme dentro de uma água aquecida para derreter, para aquecer, para homogeneizar, essas coisas. Cápsulas, beleza. O SP, essa daí é da farmacopeia americana. Isso daí o médico só coloca na formulação quando ele quer um caso específico de farmacopeia americana, porque a gente segue a farmacopeia brasileira, que é o FarmBras. Esse daqui nem aparece muito nas prescrições porque é padrão, a gente segue ela. Se caso o médico quiser a americana, ele coloca a USP. Bases galênicas, lembra do galênico? Aquele que formulou muitas das bases que a gente usa até hoje? As bases galênicas são as bases. Então, aqui, não vou voltar naquele slide, mas estava lá, ureia, não sei o que lá, creme base. Aquele creme base é uma base galênica, tá? E a RDC, que a gente usa bastante na farmácia de manipulação. Essa RDC, pessoal, é a legislação. Eu vou deixar para a próxima aula. A próxima aula eu falo da RDC, porque tem muita coisa para falar da RDC, tá? Aqui, ó, vai começar a RDC aqui. Dá tempo de eu chegar até a RDC. Eu pensei que ia começar agora. A RDC tá. Insumo inerte. Inerte é como se fosse o veículo ou o excipiente. Qual que é a diferença de veículo e recipiente? A gente vai ver. Mas é uma substância química que não é ativa farmacologicamente, tá? A preparação, então, é todo o procedimento farmacotécnico, princípio ativo, né? A gente já sabe. Aqui é que vem o excipiente. Excipiente não é veículo e veículo é excipiente. Vamos dizer assim. Excipiente, então, são as substâncias inativas farmacologicamente. Então, ela não tem ação no corpo, mas ela tem ação no produto, tá? Então, assim, ela possibilita a preparação do medicamento, protege a estabilidade, né, do produto, lá da substância, que pode ser ativa, melhora a aceitabilidade pelos pacientes. Lembra que eu falei lá, o xarope, colocar uma essência de morango? Por quê? Melhora a aceitabilidade da criança, de repente, tá? Porque ninguém vai tomar um remédio
ruim. Antigamente a mãe pedia para fechar o nariz, né? Hoje em dia tudo tem saborzinho. A proporcionar a identificação dos medicamentos, isso daí pode ocorrer, por exemplo, se eu quiser colocar um corante de diluição, que a gente coloca aí um corante em pó, por exemplo, eu diferenciar uma cápsula. Então, vem um paciente lá que toma, sei lá, 3 medicamentos, tá? É um idosinho, e aí ele toma 3 medicamentos. Todos eles vão no mesmo tamanho de cápsulas, um tem que tomar de manhã, outro no almoço, outro à noite. Só que eles todos são branquinhos. Então, eu posso jogar corante como recipiente. Esse daí não é muito usado porque é por causa das cápsulas, né? Então, agora as cápsulas têm coloração diferente, ajuda nisso, tá? Mas esses recipientes, eles são divididos, tá? O recipiente técnico ou terapêutico. Então, a gente chama de coadjuvante terapêutico. O coadjuvante técnico ou coadjuvante terapêutico. Então, assim, terapêutico é um coadjuvante, né? É um recipiente que ele pode estar relacionado aí tanto na fase farmacodinâmica ou farmacocinética. Então, é um coadjuvante que vai auxiliar aí na ação do princípio ativo. Isso daí é muito utilizado no medicamento industrial, né? Padronizado. Na farmácia de manipulação, você não utiliza muito, né? Por quê? Porque a gente segue a prescrição do médico, tá? Mas, por exemplo, o paracetamol com cafeína. Então, a cafeína, ela é um adjuvante, né? Um coadjuvante terapêutico. Por quê? Ela aumenta a ação do paracetamol. Aqui, tenoxcan, paracetamol, ranitidina. Então, normalmente, o médico já prescreve esse conjunto aí, né? Então, um ajuda o outro. Eu tenho o anti-inflamatório, o analgésico, os dois juntos podem provocar uma dor no estômago por diminuição aí, né, das nossas prostaglandinas, diminui a proteção do muco no estômago, já vem o ranitidina junto. Ranitidina é o coadjuvante terapêutico. Mas isso daqui a gente não mexe muito na farmácia de manipulação, tá? Na farmácia de manipulação é o médico que vem e prescreve, a gente não mexe. Só se a gente pegar alguma prescrição e estudar, avaliar e falar, ligar para o médico, conversar, mas mesmo assim o paciente iria ter que voltar lá para ele, o médico prescrever novamente, tá? Então vamos falar dos coadjuvantes técnicos. Esses são os que ajudam os aspectos químicos, físicos e físico-químicos das formulações, tá? Então, agente acidulante. Então, acidulante é para acidificar. Ah, nossa, meu Deus, eu quero um produto ácido. Sim, se ele está muito alcalino, eu posso acidificar, principalmente aí em formulações de uso tópico, né? Formulações onde eu vou administrar, eu preciso que esse produto esteja mais ácido do que alcalino, senão ele não vai aceitar o princípio ativo, ele não vai aceitar a sua aplicação e tudo mais. Pode ser o contrário, alcalinizante. Se a minha formulação ficou muito ácida e ela vai ser administrada num local que não pode receber ácido, jogo o alcalinizante. Existe também essa questão do princípio ativo, né? Não somente do corpo humano, né? De receber ácido ou alcalino, o princípio ativo, ou junto com os recipientes, eles vão ficar mais estáveis por um longo período, ou seja, eles não vão reagir quimicamente se estiverem em um ambiente ácido ou alcalino, tá? Então, por isso que a gente fala da estabilidade. Agente suspensor.
Agente suspensor, ele é muito utilizado em suspensões, né? Quando a gente tem lá a sedimentação, antibiótico, aquele que, amoxicilina, né? Que tem que até ficar na geladeira. Você agita, você joga lá e depois que para de agitar, vai precipitar tudo lá no fundo, né? Então, assim, o agente suspensor, ele diminui a velocidade com que essas partículas precipitam lá no fundo, tá? Então, isso é bom, porque você agita, dá tempo de você colocar lá no... Ih, errei, coloquei muito, volta. Dá tempo, né? Se for muito rápido a precipitação, você agitou, na hora que você para, já começa a precipitar. Então, o agente suspensor aumenta essa velocidade aí de precipitar. Adsorvente. O adsorvente, ele consegue aí reter moléculas na sua superfície. O que que significa isso? Normalmente absorve moléculas de água para não deixar o meio úmido. Então, tem até uma substância adsorvente, que é o higroscópica, ela suga a umidade do ambiente para que aquele pó, né, dentro daquela cápsula não umidifique, não fica tudo duro, né? Já devem ter pego um sal de fruta, né? Aquele de saquinho, pozinho, que fica tudo grudadinho. Então, o adsorvente é isso, para não deixar tudo durinho. Conservante antifúngico, antimicrobiano, são os conservantes, né? Então, previne aí o crescimento desses micro-organismos. Então, por exemplo, você vai pegar um pote de creme, né? Aí você passa a mão, passa no corpo. A sua mão estava cheia de micro-organismo, ficou lá no creme, e aí você tampa. Então, para prevenir de crescer os micro-organismos. Antioxidante inibe a oxidação. Oxidação ocorre com oxigênio. Então, a partir do momento que você abre o frasco, entrou oxigênio, já começa a ocorrer a oxidação. É rápida? Não. Lembra da ferrugem? Ferrugem é oxidação. Pode demorar um tempo, mas tem que prevenir aí para não ser tão rápido. Agente tampão. O tampão devia estar aqui, né? Acidulante e alcalinizante. Ah, eu apontando aqui na tela, vocês não estão vendo, mas tudo bem. Acidulante e alcalinizante é para deixar o pH ideal, né? O agente tampão mantém esse pH ideal. Então, para resistir aí às mudanças de pH. Mudanças de pH podem ocorrer com a temperatura, né? Então, o agente tampão é muito utilizado aí para ajudar no tempo de armazenamento. Então, tem gente que deixa em cima da geladeira, tem gente que deixa no banheiro, tem gente que deixa no carro. Então, com a temperatura pode modificar o pH e desestruturar as substâncias da sua formulação. Agente quelante. O quelante, ele pode também ser chamado de sequestrante. Ele sequestra aquelas, como é que eu posso dizer? Substâncias químicas, os íons presentes na formulação. Eu acho que eu vou falar mais desse agente quelante mais para frente. Mas é que é assim, quando você faz uma formulação... não, eu vou explicar isso mais para frente. O corante para cor, edulcorante para sabor, emulsificante é para misturar o líquido que não se mistura. Lembra, óleo e água? Óleo e água não se mistura. Mas quando a gente vai fazer um creme base, eu misturo óleo e água. Flavorizante é a cor, o odor, né? Umectante evita o ressecamento das preparações, não deixa ficar endurecido, no caso aí de um creme, né? O solvente Então, ao invés de usar o corante, pode usar só o flavorizante. pode.
É que assim, o flavorizante é um corante comestível. Tá vendo? Por exemplo, se eu for fazer um xarope, eu tenho que usar um flavorizante, que é um corante comestível. Se eu fizer de uso tópico, eu posso usar corante que não necessariamente seja um flavorizante, porque ele não precisa ser comestível. Ah, então deve ser mais barato, né? O corante e o flavorizante deve ser. Isso, Entendi. e o flavorizante é mais caro porque ele é comestível. Por isso que tem essa diferença. Bom, a gente continua na semana que vem, tá, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos. Não deixem de ver a aula do Pandini, porque ele vai dividir as turmas de vocês, tá bom? Ah, eu tava com saudade. Falei demais na primeira aula, né? Mas é para voltar naquele ritmo total, hein? Até semana que vem. Ah, semana que vem eu não vou estar, mas eu vou estar presente aqui com vocês, tá bom? Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, prof.